Vamos juntar à conversa o Francisco Sampaio, enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, é professor na Escola Superior de Enfermagem do Porto e investigador no Rise Health. Olá, Francisco. Tanto quanto eu sei, tanto o Francisco como o Sérgio que vai entrar a seguir, estavam a concordar. Foram concordando com as intervenções que aqui já foram feitas. Por isso, se quiserem, podemos seguir por aí, Francisco. Algo mais a acrescentar? Então, antes de mais, boa tarde. Começar por agradecer o convite e antes de responder à sua questão também, parabenizar, congratular a sociedade civil pelo extraordinário trabalho público, pelo extraordinário serviço público que faz já há tantos anos. Com a vossa ajuda, com a ajuda dos convidados. São vocês que fazem a excelência do programa. Depois, relativamente à questão que colocou, eu penso que foi praticamente tudo, ou quase tudo dito. Eu acrescentaria apenas aqui um ou dois aspectos, eventualmente, em relação àquilo que pode ser feito para se melhorar a saúde mental dos profissionais de saúde. E, portanto, eu diria que o Paulo Seabra falou disso, desta estratificação a nível pessoal e depois também organizacional. Eu diria que há aqui alguns aspectos que me parecem muito, muito importantes. E a nível organizacional, há um conjunto de aspectos que eu gostaria de elencar e que me parecem essenciais para conseguirmos melhorar a saúde mental dos profissionais. A primeira tem a ver com a questão dos horários de trabalho, a previsibilidade dos horários de trabalho. É muito importante que, por exemplo, os enfermeiros, os médicos, etc., tenham alguma previsibilidade nesse horário, ou seja, eles saibam antecipadamente que turno é que vão fazer daqui a X dias, até mesmo a determinados meses. Portanto, isso é muito importante para garantir estabilidade na vida pessoal e que depois também se repercute naturalmente em melhor saúde mental. Depois a questão da compensação adequada pelo trabalho. Seja pelo trabalho regular, seja pelos próprios turnos de trabalho, que, como nós sabemos, têm um impacto, e um impacto negativo, na saúde mental dos profissionais. Nós, se pensarmos bem, e pensando no caso concreto dos enfermeiros, o salário mínimo nacional tem vindo a aumentar, e ainda bem que assim é, porque é absolutamente necessário que isso aconteça. Mas também sabemos que o salário médio não tem acompanhado o ritmo de crescimento do salário mínimo e, portanto, os jovens que o Paulo há pouco falava, que estão a começar a sua carreira enquanto enfermeiros, olham hoje para a sua grelha salarial, digamos assim, e percebem que estão cada vez mais perto, ou seja, há uma aproximação daquilo que é a sua remuneração, daquilo que é o salário mínimo nacional, o que é profundamente frustrante para quem estudou durante 4 anos e, em muitos casos, já fez até uma especialidade, um mestrado em algumas das situações. E, portanto, esse também é um aspecto que me parece fundamental. Outro ponto tem a ver com os tempos de descanso. Ou seja, o facto de termos poucos profissionais de saúde, ou seja, os rácios profissional de saúde utente serem relativamente baixos, leva a que também muitas vezes haja muitos turnos seguidos, haja pouco tempo de descanso, e tudo isso tem um impacto profundamente grande na saúde mental dos profissionais e naquilo que é o seu burnout. Depois, há outro lado que é um lado um pouco mais pessoal, digamos assim, que tem a ver com a literacia em saúde mental. Os estudos que existem mostram-nos que os profissionais de saúde, excetuando aqueles que são da área da saúde mental, tendem a ter uma literacia em saúde mental que é mais baixa do que seria desejável e que têm habitualmente poucas competências de primeira ajuda em saúde mental, ou de primeiros socorros psicológicos, se quiserem chamar assim. Ou seja, têm pouca capacidade de identificar um colega que esteja com um problema de saúde mental e pouca capacidade de lhe sugerir o que é que devem fazer, a quem é que devem recorrer, e portanto este apoio interpares muitas vezes falha e também acaba por penalizar a saúde mental dos profissionais. E finalmente, um aspecto que me parece que é mais social, ou seja, é mais genérico, mas que me parece muito importante, que é a questão das relações de cooperação no trabalho. Isto não tem a ver só com o contexto da saúde, tem a ver com o contexto global. A nossa sociedade hoje em dia está muitíssimo individualizada. Perdemos os laços, perdemos a cooperação, ou cada vez temos menos esta ideia de coletivo. E é essencial resgatar esta ideia de coletivo, porque se formos para o nosso local de trabalho, sabendo que estamos ali a competir com a pessoa que está ao nosso lado, e que é isso que vai ditar a nossa progressão ou não na carreira, então temos aqui um caldo perfeito para piorarmos a nossa saúde mental. Ou seja, é fundamental resgatar esta ideia de coletivo, de cooperação no local de trabalho, porque esta empresarialização que tem vindo a ser feita
dos contextos de trabalho de saúde é profundamente negativa para todos, para os profissionais e para os utentes de quem nós cuidamos. Do Francisco passo ao Sérgio Cunha, que está em Matosinhos. Vamos conhecer um projeto que cuida das emoções de quem trata dos outros. Olá, Sérgio. Bem-vindo. Já agora, o Sérgio é especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica no Centro de Responsabilidade Integrada de Saúde Mental da OLS de Matosinhos. Feito o acrescento, Sérgio, mais por ti, mais por si, mas mais por ti. Até já ganhou um prémio. Verdade. O Mais por Ti é um programa de promoção de saúde mental positiva que tem sido uma jornada muito interessante em termos do meu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. É um programa para perceber um bocadinho o que é a saúde mental positiva. A saúde mental em si é dita como um estado de bem-estar, onde nós funcionamos nas diferentes dimensões da nossa vida. Ter saúde mental positiva poderia ser descrito como desfrutar do que vamos fazendo. E é isso que temos trabalhado em grupo com os profissionais da ULS Matosinhos. É um programa onde vamos tocar nos aspectos que o professor Francisco Sampaio esteve agora a dizer, a capacitação em termos emocionais, adquirirem ou reativarem a capacidade de autoanálise, de prestar primeira ajuda em saúde mental. Nós alargamos um bocadinho o programa de saúde mental positiva típico e integramos ali algumas componentes de reestruturação cognitiva, de repensar a forma como pensamos algumas situações e, consequentemente, sentimos algumas situações, e capacitando também nesse prestar o primeiro apoio, a primeira ajuda em saúde mental aos nossos colegas, que seria importantíssimo replicar em diferentes contextos. Para além disso, conseguimos constituir uma consulta de aconselhamento individual, que dá essa possibilidade dos nossos profissionais se deslocarem e ventilarem e receberem algum apoio. Atualmente começamos a possibilitar apoio também na reintegração profissional de profissionais que venham em recuperação de doença mental e de burnout. E acrescentamos ainda na ULS de Matosinhos um projeto muito interessante e às vezes importa também falar como se consegue transpor este promover a saúde nos contextos em si. Portanto, nós temos um projeto interessante de avaliação do ambiente de trabalho e intervenção dirigida naquele contexto, àqueles profissionais, onde trabalhamos também esse aumento da inteligência emocional, a capacidade de gerir conflitos, gerir stress, que são todos fatores que nós conhecemos como que acabam por levar a problemas de saúde mental e a doença mental. Sérgio e Francisco, já voltamos à conversa. Na verdade, João Paulo e Ana, esta pergunta é aberta e é para todos. Já aqui falámos de muitas coisas, da avaliação, do diagnóstico, caminhos, mas não parece que, ou não nos parece, pelo menos a nós, sociedade pública, que os doentes em Portugal sejam diferentes dos doentes da Alemanha ou do Luxemburgo, que os nossos profissionais não sejam melhores, não sejam piores, bem antes pelo contrário. O que é que falta? Onde é que está o problema? Porque se temos bons profissionais reconhecidos lá fora, se nós temos as mesmas doenças, basicamente, que têm os outros, e depois todos querem emigrar, enfermeiros, médicos. Estava-me a lembrar da história do Príncipezinho. O Príncipezinho vai a correr para conhecer o mundo. E passa pela Mas raposa. esse é o nosso desígnio. E passa pela raposa. Nós temos sempre uma mala feita, pronta para partir. E passa pela raposa, que lhe pergunta: onde vais com tanta pressa? Ele diz: vou conhecer o mundo. E a raposa disse-lhe: bom, se queres conhecer o mundo, a primeira coisa que tens que fazer é cativar-me e escutar-me. E o que eu penso, acho interessante esta metáfora, quer dizer, porque o Saint-Exupéry, quando escreveu o Príncipezinho, é bom lembrar que as coisas hoje passam por aí. Quer dizer, há pouco espaço de escuta. Porque ouvir é um ato fisiológico, desde que a audição funcione. Escutar é estar ali para o outro. Isto repercute-se na relação médico-doente e repercute-se na relação uns com os outros. Como os seus enfermeiros estavam a dizer, a questão do tempo para os outros é fundamental. Não é? E isso eu sinto que não há. Quer dizer,
das coisas mais importantes no estar com o outro em sofrimento é ter um tempo de escuta para o outro. Mas nós ficámos ainda mais egoístas e individualistas depois da Covid. Todos. Ora bom, mais um motivo, a sociologia diz, e estou plenamente de acordo, a qualidade da nossa vida tem a ver com a qualidade da rede que nos suporta. E o que nós temos que reconstruir são essas redes. Estamos a falar da organização. Estamos a falar de organização. Era aí que eu queria chegar. A sociologia vai lá mais longe dizendo é fundamental, digamos, criarmos movimentos de retribalização. E a forma como a coisa está não é como eu já há pouco falei, tem a ideia da empurroterapia, quer dizer, as pessoas são qualificadas e desqualificadas, o que cria confusão nas pessoas, são sobrecarregadas de trabalho. No caso dos internos, esta sobrecarga vai se refletir depois também no seu espaço formativo, que não tem tempo para fazer os seus currículos, para a formação, e a formação é sempre um espaço muito importante, que é um espaço de encontro, de conversa, de capacitação, mas parece que também não há grande tempo para isso. Obviamente que as pessoas têm uma vida, essa vida tem custos e isso implica, digamos, responder a essas necessidades e, como sabemos, no dia-a-dia as coisas estão cada vez mais... enfim, custam cada vez mais e, portanto, e foi aqui também sublinhado, é preciso que haja condições para tal e, portanto, tem que haver aqui um pensamento do micro ao macro, não é? Que enquadre um pouco, digamos, todos estes olhares. Tem que haver políticas que pontuem esta ideia da escuta e este tempo de escuta, porque é preciso cativar os médicos, os enfermeiros, os profissionais que trabalham na saúde e os psicólogos para estar na saúde. As pessoas têm que se sentir... Quando saem de casa, não é? E esta é uma das coisas que está ligada à história do burnout, ir com prazer para o trabalho, como vem para o seu trabalho. Vem para o seu trabalho com prazer. Eu tenho de ir para o trabalho com prazer. E quando não se tem isto, a coisa já não corre bem. Eu sinto muito, digamos, uma certa numerificação das coisas. Esta tentativa de reduzir as pessoas a números é, digamos, o inverso deste momento da retribalização. Nós, na Ordem dos Médicos, falar só um bocadinho também da Ordem, para dizer como é que isto... Procurámos criar o quê? Uma rede, não é? Onde as secções Norte, Centro e Sul estão representadas neste gabinete nacional, o que facilita depois todo o enquadramento quando chegam os pedidos de ajuda. Esta ideia de que quando a pessoa faz o pedido de ajuda, fala só com uma pessoa e constrói o processo a partir daí. Fizemos um protocolo com a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, no sentido de, se o colega precisa de ajuda, poder ir a um sítio que fique mais distante do sítio dele, porque a pessoa não gosta de se expor no seu sítio. E as viagens de comboio são muito terapêuticas. Fazem bem, digamos, e dão tempo para pensar. E, obviamente, quer dizer... É preciso que a sociedade e as necessidades das pessoas, quando alguém vai a uma consulta e se queixa de hipertensão arterial, eu tenho de ver se a pessoa tem emprego, em termos da história, como é que a vida corre em casa, porque então eu dou lá um medicamento e se eu me esquecer disso, tudo isto, e em casa houver desemprego, houver filhos com problemas, quer dizer, eu por mais medicamentos que dê, nada acontece. Portanto, a escuta é fundamental para a saúde mental também dos outros, porque não há saúde sem saúde mental. João, quem é que tem essa capacidade de impor e implementar essas políticas? É quem tem o poder político. Eu estava aqui a lembrar que são vocês os médicos, que são ministros, que são secretários de Estado e outros cargos no SNS. Porquê é que não implementam? Isto daria aqui para uma semana do programa, mas é verdade. Só estou a picar. Está a pôr a questão muito bem. Eu também penso tal e qual como... Eu também penso isso. Não são carpinteiros, os jornalistas que estão a gerir a saúde, são vocês. E vocês mais do que ninguém sabem os vossos problemas. O fundamental, como lhe digo, sem querer ir por aí, é que as pessoas tenham capacidade de escuta e que não se criem evidências e que elas não sirvam para nada. Não é? Como há bocadinho dizia, em termos de investigação, há números, há todo um discurso, há todo um saber. As coisas têm que ser construídas a partir das necessidades. Tem que se avaliar necessidades e responder a essas necessidades. E não inverter isto. Nós assistimos a propostas que não vão ao encontro das necessidades, mas que institucionalizam necessidades. Justificar orçamentos? Neste momento, a crise que existe, é fundamental ouvir os médicos, os enfermeiros, os psicólogos e perguntar-lhe o que é que eles pensam sobre isto. Porque é preciso dar-lhe essa oportunidade. Há aqui questões também em termos geracionais. É preciso perceber... O burnout, por exemplo, é muito mais sentido nos médicos mais jovens. Os mais velhos... Não sei, penso que estes números são transversais às várias classes, têm mais instrumentos e defendem-se mais, não é? Portanto, é preciso também ouvir e terem atenção a essas questões geracionais. Também têm outros objetivos de vida e outros propósitos, não é? Se não houver esta escuta, se as pessoas não forem escutadas,
se quiserem impor às ordens como é que elas devem funcionar, obviamente que as coisas não vão correr bem. Agora, as pessoas podem ter as posições que tiverem. Estas questões, e é bom dizê-los, e aproveito para dizer aqui, e agradecer muito ter vindo, que eu estou a achar a conversa interessantíssima. É isto mesmo, este programa é uma conversa. Isto não tem a ver com entrevista. partidos políticos, não deviam ter a ver com questões políticas. Estas questões são transversais. A ideia da rede, quer dizer, as políticas de saúde têm que ser pensadas a vários níveis. A questão da educação, a questão do emprego, a questão da habitação, a questão da segurança social. Tudo isto faz parte da questão. Não se pode pensar uma questão isoladamente. Tal como as questões da violência, que temos vindo a ter, infelizmente, tanta visibilidade. Não é uma questão só das polícias ou do Ministério da Administração Interna. É uma questão de várias entidades. E no anterior governo até criou-se um grupo de trabalho para a prevenção da delinquência juvenil e da criminalidade violenta. Há todo um trabalho feito por pessoas das mais diversas áreas e que representavam cada um dos ministérios, precisamente esta ideia da visão e a rede, e é preciso ter este pensamento. Enquanto isto não acontecer, as coisas não correm tão bem. Paulo, estava eu aqui a pensar o que é que eu poderia provocar. Mas também, na verdade, nós os mais velhos, ou porque já temos a vida mais estabilizada, ou porque entendíamos que devíamos trabalhar mais, os mais novos têm outros objetivos de vida, outros propósitos. Não estão para passar aquilo que os pais passaram, portanto, também temos que nos adaptar àquilo que são as vivências e os objetivos das vidas deles, não é? Há uma mudança geracional na relação da vida pessoal com o trabalho. Sim. E os dados mostram isso. E eu vou recorrer novamente à nossa investigação. Porque este estudo que nós fizemos foi uma réplica, no fundo, foi um segundo estudo, depois de termos feito o mesmo em 2018, antes do Covid. E podemos comparar quais as variáveis que houve um agravamento. E quando nós percebemos que 91%, neste caso da população dos enfermeiros, 91% tem uma percepção de disfunção social na sua vida, o que é que isto está relacionado? Está relacionado com a capacidade de fazer face às coisas do dia a dia, acompanhar a família, acompanhar os próximos, ter até atividades de possibilidade de fazer atividades de lazer. E quando 91% tem uma percepção negativa em termos de disfunção social, e há um agravamento, como todos os outros indicadores, de 2018 para agora, se há um agravamento, temos que pensar, há pouco perguntava, tem nos outros países como é que é? Então, se a formação, a qualidade, as doenças são as mesmas, então há alguma coisa a ver com as condições de trabalho, naturalmente. O que é que nós apuramos no estudo? Há um agravamento da percepção de carga de trabalho. Há um agravamento da percepção de carga de trabalho, e isso é um dado importante. Não é? O comentador, o Francisco Sampaio, há pouco dizia da questão da organização dos turnos. Não é? Quem trabalha por turnos tem uma percepção de saúde mental mais negativa. Não é? Portanto, porque é que nós, em termos organizacionais, vou dar um exemplo, porque é que toda a gente, não é, porque é que toda a gente tem que ter o mesmo tipo de horário de trabalho, as organizações, porque é que não se pode flexibilizar um pouco mais, até face à vida pessoal de cada um, porque é que não podem os enfermeiros, ou um médico, ou um psicólogo, fazer os seus turnos que mais se adequam à sua vida profissional numa determinada fase da sua vida e ter uma flexibilidade de horário. A máquina não é assim, a máquina é muito igual para todos. Não é? Há particularidades das condições de trabalho que devem ser olhadas com mais atenção. E voltando à questão dos jovens, pois os jovens são os que mais assinalaram a percepção de disfunção social na faixa etária até aos 29 anos. Portanto, isto é efetivamente, com a idade, a partir dos 40 anos, há já uma melhoria desse indicador. As pessoas já estão com outra organização da sua vida, muito mais estabilizadas. Não é? Portanto, tem que se olhar, em termos organizacionais, para isto. E nós fazemos a investigação, podemos procurar, através da investigação também, apontar alguns caminhos, testar algumas intervenções, como aquela que o colega apresentou ali há pouco, mas a função principal é remeter estes dados para as organizações, para a Ordem dos Enfermeiros, para o Ministério da Saúde, para dar a conhecer esta realidade. E este nosso estudo, sendo ele longitudinal, tem uma perspectiva de evolutiva. Nós percebemos que há um agravamento de uma série de coisas de 2018 para agora. Ana, eu não vou provocar o INEM, não. Já basta o que basta, mas aí os jovens procuram-vos porque há mais dinâmica, há Sim, nós temos mais desafio. Uma classe profissional muito jovem, efetivamente. Que encontram aí outros também desafios e outras... Tem outros desafios, também tem outra capacidade de resposta, não é? Acredito que com a E de idade aprendizagem. ainda há pouco... E de aprendizagem, claro, claramente. Se bem que a experiência também consegue dar um know-how muito grande a estes profissionais, não é? Lança aqui o repto aos investigadores,
para perceber, afinal, o que é que poderá ter maior impacto a nível de saúde mental, se é um profissional muito experiente com uma grande carga emocional acumulada, ou se será realmente um jovem que não tem ferramentas para lidar com estas adversidades do seu dia-a-dia. Portanto, para além das características pessoais, eu acredito que há fatores de proteção que cada um poderá vir a desenvolver, que são diferentes com a idade. Pronto, eu acredito é que, ainda há pouco falava aqui com o enfermeiro Paulo, que a própria classe profissional, o conceito de classe profissional mudou um bocadinho, não é? Eu trabalho para viver. Eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver e, portanto, eu quero ter aqui um equilíbrio entre a minha saúde, a minha família, a minha vida pessoal e o meu trabalho. O meu trabalho tem que me dar para eu conseguir ter uma vida pessoal e acho que o conceito também mudou. O olhar para a profissão também mudou neste aspecto. Respondendo também um bocadinho àquilo que perguntou sobre Portugal e o estrangeiro, eu não tenho dados, mas eu acho que tem muito a ver também com a literacia na saúde mental, efetivamente, como falaram há pouco. Eu penso que nós temos que começar a olhar para a saúde mental, para uma depressão, para uma ansiedade, da mesma forma como olhamos para um problema cardíaco, um problema de hipertensão arterial, porque ainda há muito estigma, as pessoas ainda não conseguem recorrer a um psicólogo com naturalidade ou dizerem que foram a um psiquiatra e estão a ser medicados. O ir ao psiquiatra é uma coisa muito grave. Eu tenho que estar muito mal para ir ao psiquiatra e não é bem assim. As pessoas estão cá para apoiar. Nós não queremos doentes, efetivamente. E acho que no estrangeiro ou fora de Portugal vê-se muito mais as pessoas irem a um psicólogo como uma coisa normal. E nós não temos isso em Portugal. Eu penso que isso poderá ser um fator que vem prejudicar muito estes números. Para além das questões organizacionais, pronto, que muitas delas são inerentes à própria natureza da profissão. Francisco e Sérgio, as mesmas perguntas. Começo pelo Francisco. Ora bem, eu se calhar pegaria outra vez naquela questão que colocou ao Paulo há pouco, acerca do facto dos mais jovens serem aqueles que são mais afetados na sua saúde mental e dizer que penso que nós não podemos esquecer que os profissionais de saúde antes de serem profissionais de saúde, são pessoas e portanto, estão inseridos numa sociedade. E, portanto, esses profissionais de saúde, neste caso, estes enfermeiros mais jovens, são também aqueles que têm os salários mais baixos, são aqueles que estão a enfrentar, eventualmente, a compra de casa pela primeira vez e que estão a enfrentar a crise na habitação que existe atualmente em termos sociais. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que vão muito para além daquilo que é o seu contexto de trabalho, que pode justificar esses piores resultados no que diz respeito à sua saúde mental. Depois, no que diz respeito à comparação entre os números obtidos em Portugal e fora de Portugal, mais uma vez também não podemos esquecer que, se nós compararmos a população portuguesa com a população de outros países europeus, também sabemos que Portugal é dos países com mais taxa de doença mental dentro dos países europeus. Portanto, a esse nível estamos numa posição muito, muito lá para cima na tabela e, portanto, estes problemas, portanto, são transversais à sociedade e não se prendem apenas com os profissionais de saúde em geral. Pronto, dizer também aqui mais uma ou duas coisas, e voltando há pouco àquele assunto àquilo que o Dr. João Arredondo falou, que tem a ver com a questão da satisfação dos profissionais de saúde e porque é que eles abandonam, não é? Foi a questão que lhe colocou, porque é que eles abandonam, porque é que eles vão para fora. Eu tenho muitos amigos médicos, quase todos psiquiatras, por acaso, e que, enfim, não imigram, mas abandonam o SNS, e isto tem acontecido muito, e que dizem que o fazem por insatisfação com as condições de trabalho, ou seja, por aquela ideia de eu acho que preciso de mais tempo para dedicar a esta pessoa, a este utente, e no SNS, neste momento, não estou a encontrar aquilo que preciso, ou seja, acho que não estou a conseguir exercer a minha função da forma que eu acho que é adequada, que eu acho que é ética e deontologicamente aquela que deveria acontecer, e por isso vou procurar oportunidades noutro sítio. E isto é profundamente negativo, ou seja, o facto de termos pessoas que fazem a sua formação em Portugal e abandonam o país, ou que fazem grande parte da sua formação nos contextos de saúde do SNS e o abandonam para o privado, é algo que nos deve fazer refletir, obviamente, porque efetivamente é uma perda para o país e é uma perda para as pessoas, para os cidadãos
que não têm possibilidades, por exemplo, de recorrer a um serviço de saúde privado e que, portanto, acabam por ver afetada a qualidade do serviço público que têm ao seu dispor. E, portanto, esse é também um aspecto que penso que é importante colocar na discussão e acerca do qual devemos refletir. Sérgio. Eu gostava de pegar aí numa provocação que fez, que era como convencer o poder político a iniciar e manter medidas de promoção de saúde. Poder político exercido por dado. médicos ou profissionais de saúde. Convém não esquecer. Estamos todos lá metidos, sim. Há um número interessante que partilharam recentemente, que em Portugal, em 2022, houve 2,2 milhões de dias de absentismo por doença só nos trabalhadores do Ministério da Saúde. Pegando nos dados que nós temos da minha equipa na OLS, se conseguíssemos extrapolar, cerca de 25% destes dias deviam-se a causas psicoemocionais. Se dava 550 mil dias de absentismo. É um número esmagador. Só por isso, a emergência de adotar programas de promoção de saúde, reorganizar o trabalho, que já foi falado várias vezes pelos vários convidados, é super importante. Acho que medidas ativas da regulação de trabalho, imposição mesmo de pausas, seriam facilitadoras. A realidade que eu conheço é que os profissionais de saúde têm muita dificuldade em termos de autonomia e de autocontrole, têm dificuldade em pôr os limites, as suas necessidades pessoais, levam muitas vezes a jornada de trabalho desde o início do turno até ao fim sem parar para ir à casa de banho, sem parar para comer, prolongando a jornada de trabalho, e já sinalizaram aí o impacto do que é ter uma hora para além do tempo normal do turno. Tudo isto aponta para a necessidade de implementar aí medidas ativas que impusessem estas pausas, que impusessem uma rotação de turnos mais saudável, que incluíssem medidas de conciliação. Felizmente, na OLS Matosinhos já as temos. A realidade que foi aí retratada, a nossa, é um pouco melhor. Nós temos medidas de conciliação para a vida profissional, pessoal, social, em que as pessoas têm a possibilidade de pedir alguns ajustes de turnos. Nem todos fazemos turnos standard, portanto há alguma variação nas diferentes profissionais, há alguma possibilidade até de trabalho remoto em algumas profissões, o que vai contribuindo para uma melhoria do próprio ambiente de trabalho, uma satisfação maior no funcionamento das equipas. Claro que isto são primeiros passos, claro que a sobrecarga é unânime entre os nossos colegas. Também conseguimos ver que a falta de autonomia das próprias administrações em gerir os recursos, em contratar recursos para colmatar falhas, tem afetado a possibilidade dessas mesmas medidas de conciliação. Portanto, não havendo profissionais, não há forma de não haver sobrecarga e turnos a mais. O número de horas extraordinárias é alto. Pronto, uma visão global, se o poder político conseguisse adotar, implementar uma medida nacional de promoção de ambiente de trabalho saudável, com os recursos adequados e com o financiamento adequado, acho que todos ganhávamos em termos de qualidade de cuidados em saúde, até porque o estado da saúde dos profissionais de saúde vai se refletir diretamente na qualidade dos cuidados prestados à população. Sérgio e Francisco, obrigado pelos vossos contributos. Bem-ajam e até uma próxima. Saúde. Já agora, já que estamos a falar de saúde, da vossa. Obrigado, Sérgio e Francisco.